Vamos para o próximo vídeo. Let's go! Depois de 2 vídeos seguidos conversando sobre teoria de multi-universos, adivinha qual é o assunto de hoje? Multiverso. Hoje nós vamos nos aprofundar sobre como Pokémon pode ter multi-universos dentro da sua história e como Tá com o máximo de qualidade o vídeo? Tá. Tudo isso está ligado com todos os jogos lançados da franquia até agora. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal clicando aí no Pikachu da franquia até Dragonite é um bom Pokémon, Scizor incrível, Volcarona legal, esse Scolipede é maneiro. Por que tem um Carvanha aqui? Porque ele é vermelho? Por que ele não tá com a água? O Gigalith tá aqui. Ele é azul e vermelho. E... Tá bom, ele é cores quentes, tá, vai. agora. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal clicando aí no Pikachu. Quer conversar diretamente comigo? Se você ter alguma Cliquei. dúvida depois desse vídeo, me siga no Twitter, @pg4mer. Quer fazer parte da comunidade do canal? Curta a página lá do Facebook, facebook.com/gameristas. A gente também tem a gente também tem a página do canal, tá? Nós Team Dominando em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. E sem mais delongas, vamos Agora não mais no X, né? à teoria. Com o lançamento dos novos jogos de Pokémon, o Omega Ruby e o Alpha Sapphire, que são as versões remakes dos jogos Ruby e Sapphire, nós conseguimos retornar aos nossos amados jogos de muitos anos atrás. Porém, uma novidade desses novos jogos é a inclusão de um pedaço da história que acontece depois de determinado momento da campanha Vou pausar pro Ad. Voltamos. principal do game. Esse pedaço novo, incluído na história, é chamado de Episódio Delta. Aviso de spoilers. Nesse episódio você se junta com uma nova treinadora chamada Zenia para salvar o mundo de um Ei, mano, sabia que a aranha arranha rã, arranha arranha aranha, nem a aranha arranha rã, nem a rã arranha aranha. Seja asteroide que está em colisão com o mundo de Pokémon. Ao longo do caminho, você acaba se deparando com o misterioso Pokémon Deoxys e uma mega evolução do Rayquaza. E, para vocês que são mais velhos como eu, sim, os Pokémons agora têm mega evoluções, que acontecem dependendo do nível de conexão entre treinador e Pokémon. Eu acredito que esse episódio tem uma das maiores revelações sobre Pokémon e explica o porquê dos jogos sempre serem lançados em 2 versões, ou mais, diferentes, tipo Pokémon Red, Meu querido, Blue. inventar desculpa de multiverso pra poder ter 2 versões, não. Existem 2 versões porque assim eles vendem mais. Tem gente como eu que vai querer comprar as 2 versões. Tem gente que vai insistir pro amiguinho comprar outra. Então, multiverso é só a forma preguiçosa de explicar isso. Não explica isso, entendeu? É aquele negócio, é quando a mecânica ganha da história. A mecânica de ter 2 jogos vai vender mais, ganhou da história, então eles forçaram a história pra ter isso. Então, não. Os caras que vão comprar passagem não tem uma aqui em São Paulo, não tem uma aqui na loja do meu primo. Quê? Frase do dia, o que acaba com o meu dia é a noite. O que acaba com o meu dia é o... Ou Pokémon Black and White. E se tudo isso não fosse só uma estratégia de marketing para convencer você a comprar 2 jogos diferentes? E se tudo isso tivesse um significado oculto por trás? Não tem. Eles querem vender mais e por isso eles colocaram a desculpa de... Eles não colocaram, eles deixam em aberto. Mas se existem os 2 Pokémon no mesmo mundo, então pronto, é só pra vender. Do plot do game. Se dentro do game existisse uma explicação mais profunda sobre esses 2 Existiriam multiversos se fossem jogos diferentes. Por exemplo, no Pokémon Fire Red tem o Oddish, no Pokémon Leaf Green tem o Bellsprout. Se você só pudesse usar o Oddish no Fire Red e você fosse o único que tivesse um Bellsprout no Fire Red, quando você recebesse o Leaf Green, seriam multiversos. Os treinadores do Fire Red têm o Bellsprout. Porque o treinador, o jogo quer que você queira o Bellsprout. Então pronto. Frase da noite, se você é feio, mas é trabalhador, honesto, gente boa, companheiro e bom amigo, você vai continuar sendo feio, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Arigatou gozaimasu. mundos. A explicação para isso, meus amigos, é a seguinte: os jogos são divididos em dimensões universais diferentes.
Exatamente, dimensões diferentes. Mundos aonde eles se parecem, mas não são iguais. Deixa eu te explicar um paradoxo muito famoso, chamado de o gato de uma pessoa que tem um nome em alemão. O paradoxo... O gato de Schrödinger. Mas assim, meio que Pokémon já tem vários mundos. Porque quando você joga e seu amigo joga, vocês estão fazendo duas histórias diferentes, né? Como não é um mundo conectado. Então, funciona da seguinte maneira. Imagine que um gato está dentro de uma caixa de papelão, onde se é impossível de ver a parte interna. Valeu, Guga. Boa noite. Boa noite. Junto ao gato, Calma aí que eu já vejo, Lunar. você esqueceu um frasco de veneno. Porém, você não se lembra se deixou ele aberto, o que poderia matar o gato, ou fechado, o que resultaria no oposto. E é aqui, meus amigos, que as coisas começam a ficar um pouco estranhas. Imagine que enquanto o gato estiver dentro da caixa de papelão, ele está em um estado que ele é considerado tanto vivo como morto. Porque ambas as possibilidades são possíveis. E como nós não conseguimos ver o que está na caixa, tudo isso pode acontecer. Agora os físicos de plantão devem estar se perguntando: como é possível que ele possa estar em dois estados ao mesmo tempo e depois eles se colidem em um único estado de uma vez? E o que determina qual estado ele irá ser depois que levantarmos a caixa? A verdade, meus físicos, ninguém sabe. Mas existe... Se você deixar esse gato 5 dias lá, sem comida e sem água, possivelmente ele vai estar morto. Existem algumas teorias dentro da física que podem explicar isso, como por exemplo a teoria das cordas. A teoria que nós discutimos atrás é chamada de interpretação de Copenhaga, onde levantando a caixa nós colidimos duas possibilidades em uma única definitiva realidade. Mas existe outra teoria que afirma que esse colapso nunca aconteceu. Saiu o vídeo short de Pokémon Y, hein? Quem não viu ainda no YouTube tá perdendo. Onde ela afirma que existe um universo Instagram para também. cada possibilidade. Uma onde o gato conseguiu sair com vida da caixa e outra onde ele deixou de existir. Isso é chamado de interpretação de muitos mundos, ou IMM. Agora imagine isso dentro do mundo de Pokémon. Imagine que isso acontecesse com o Meow, por exemplo. Ou melhor, imagine se algum evento ocorresse onde várias vidas de Pokémon fizessem parte desse tipo de paradigma. Isso aconteceu. De acordo com a história de Pokémon XY, 3.000 anos antes da história principal se iniciar, existia um treinador chamado de AZ, que vivia na região de Kalos, junto com seu amado Pokémon Floette. Infelizmente para eles, uma guerra ocorreu na região. Eu joguei Pokémon XY, joguei o Pokémon Y, né? E a história é fraca, assim. Tipo, a ideia da história é muito interessante, esse negócio de guerra e tal, mas é bem mal trabalhada. E durante essa guerra, Floette acabou morrendo em combate. AZ ficou devastado com o que aconteceu com o seu amado Pokémon. AZ Pô, vamos voltar? Vamos lá. acabou ficando obcecado em construir uma máquina que pudesse reviver o seu Pokémon. E de alguma forma, esse processo acabou fazendo com que ele adquirisse a habilidade de viver para sempre. O que é mais louco ainda é que ele consegue atingir o que ele queria, fazendo Floette ressuscitar. Mas agora ele está tão perturbado mentalmente em acabar com a guerra, que ele decide que a máquina funcionaria através de vários outros Pokémons. Milhões de Pokémons morreram para fazer com que a máquina acabasse sendo desenvolvida. Você sabe que Pokémon não tem plural? Pokémon, plural de Pokémon, não é pra ser Pokémons. O plural da palavra Pokémon é muito Pokémon. A palavra Pokémon é usada no singular e plural para o nome individual de cada espécie. A gramática correta é um Pokémon e muitos Pokémon. Sabia disso? E da massiva energia da vida desses Pokémons, Floette voltou à vida. E é aqui, meus amigos, que a parte da física quântica entra no processo. Imagine Tem algo errado, tá travando? que nesse caso, o veneno da caixa seja o mesmo que a máquina que a Z criou. E que as duas possibilidades diferentes são que a Z dispara esse equipamento e mata milhões de Pokémons, ou ele simplesmente desiste da ideia e mantém uma grande parcela de Pokémons vivos, assim criando dois universos alternativos através da escolha dele. Onde pedras energizadas de espíritos de Pokémons criam Mega Evoluções, e outro, onde Mega Evoluções
não existiram, porque a arma nunca foi disparada e milhões de pokémons ainda permaneceram vivos. Com isso, você tem uma das melhores explicações do porquê alguns jogos contêm mega evoluções e outros nem tanto. Agora, se você não acredita nisso, eu até concordo, afinal isso é muita coisa confusa. A física quântica é extremamente, absurdamente confusa. É aquele negócio, pra cada escolha que você faz, em teoria, você cria 2 universos, né? Mas, em si, eu acho que não é toda essa explicação. É um remake, né? Não é que o jogo deixou de ser canônico, ele só teve uma adição, ele foi refeito. Então o jogo só existiu na época que não existia a mecânica de Mega Evolução. Confusa. Porém, isso até chegarmos ao episódio Delta dos novos Pokémons. De acordo com o episódio Delta, um asteroide de mais ou menos o tamanho de 10 km está em rota de colisão com o mundo, o que é mais ou menos o tamanho do asteroide que pode ter matado o dinossauro. O Sr. Stone, o chefe das corporações Devin, explica que a empresa dele utiliza as mesmas energias criadas pela máquina de AZ para poder abastecer as energias de muitos equipamentos tecnológicos do mundo deles, incluindo um que pode salvar o mundo da devastação completa, aonde essa arma será capaz de criar um buraco dentro da realidade, transportando um meteoro para outra dimensão. Um bom plano, certo? Abra um portal, jogue o meteoro para outra dimensão e todos vivem felizes, até considerarmos Zinnia, a última de uma linhagem de protetores de dragões. O seu conhecimento sobre os estudos que ela adquiriu através da linhagem dela afirmam que esse portal leva para um mundo idêntico ao dele, porém diferente em algumas partes, e mandar um asteroide para lá iria destruir o outro planeta ao invés do deles. Observe o que ela fala, abre aspas, essa é uma máquina impressionante, é só estralar os dedos que o asteroide desaparece, assim como viveremos todos felizes para sempre, certo? Hahaha, com certeza, é como aquele antigo campeão disse, essa coisa é a melhor opção que temos para salvar esse mundo e tudo que tem nele. Mas sabe, poderia ser a maior tragédia inimaginável para outro planeta, e tudo nele. Meu povo sabe disso. De geração para geração nós contamos a história de distorções nesse mundo, que nasceram através dos mecanismos de mega evolução, e sobre a existência de outro mundo, no qual nós observamos extensamente que ele parece ser exatamente como esse mundo, e ao mesmo tempo, diferente. Isso mesmo! Uma região de Hoenn que é quase idêntica a essa que nós vivemos, cheio de pessoas Ela fala tudo isso? Ah, pega! e pokémons como aqui. O mundo É aquele cara do... Eu mandei tatuar aqui no meu braço uma frase que diz... É aquele seu amigo que quando amigo não sei o que mais lá. onde o caminho de evoluções dos pokémons tenha tomado um rumo diferente, onde megas evoluções são coisas desconhecidas. Um mundo onde aquela guerra de 3.000 anos atrás nunca aconteceu. Um mundo onde a arma nunca foi inventada. Fecha aspas. Isso, meus caros, é uma enorme implicação sobre o que conversamos anteriormente, sobre as múltiplas dimensões dentro de Pokémon, o que mostra que Pokémon X e Y, Omega Ruby e Alpha Sapphire se encontram em uma realidade diferente dos outros Pokémons, o que convenientemente explica o porquê das megas evoluções nunca terem existido. Então por que que no meu Pokémon X eu posso ter Pokémon de Unova? Amassei. Nos outros jogos da franquia. Fala Porém, demais, véi. E como aí, isso Gustavo, está ligado às certinho? diferentes versões dos games, como Fire Blue ou Black and White, observe o que a gente aprendeu até agora. Parece que a interpretação de muitos mundos é um fato no mundo de Pokémon, ou seja, algo definitivo. Vários universos são criados através das centenas de escolhas que tomamos ao longo do jogo, criando vários universos similares e ao mesmo tempo diferentes. Mas calma, ainda existe uma última explicação para tudo isso. Aquela arma criada para abrir um portal para outra dimensão tem um nome. Ela se chama Link Cable, ou em português, cabo de ligação. E algumas pessoas que estão assistindo o vídeo e são velhas como o Marcos aqui, com Ah, pô, legal, isso aqui eu não sabia, hein? certeza devem se lembrar de uma coisa maneira que existia nos jogos de antigamente de Pokémon. Na época do Game Boy, existia uma forma de trocar Pokémons através de uma ligação física de um game para outro. Quando um queria trocar ou batalhar com o outro, o nome dessa ligação física e desse cabo se chamava Link Cable, exatamente o nome da mesma arma. Por que será que isso é tão importante? Bem, isso nos afirma que tanto os jogos de Pokémon e suas versões são várias realidades alternativas, também
cada cópia de Pokémon de cada jogador representa uma realidade Isso, distinta. eu falei já. Sendo assim, existem milhões de realidades diferentes ao longo dos jogos, e esses cabos ligam essas dimensões através de buracos no espaço-tempo. Mas galera, essa é só uma teoria feita por um gamer, um gamerista. Muito obrigado por assistir. Um gamer. Que é isso, muito legal o vídeo, cara. Clique aí na tela para Eu já daria o like só pelo tanto que tu falou da frase da menininha lá, tá maluco?